para essa terça-feira nos diz o seguinte: não espere um sorriso para ser gentil, não espere ser amado para amar, não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de quem está ao seu lado. Então pense nisso. Bora para nossa receita? Para essa terça-feira, gente, nós vamos aprender a fazer um prato super típico americano. Tem até participação, gente, de um desenho animado, é isso mesmo. Vamos conferir junto? Confira aí. Olá pessoal, aqui é o chefe Eric Velasquez da Toledo Gourmet e hoje eu trago para vocês uma receita de donuts, um doce americano aí que combina super bem para esses dias mais frios. E você pode fazer diversas finalizações nele também, né? Ele é um doce que ele vai ser frito e depois eu posso cobrir com chocolate, colocar no açúcar com canela, chocolate branco, chocolate preto, granulado, fondant, dá para brincar bastante aí, um doce bem versátil e a criançada vai adorar. Bora pro nosso passo a passo. Então vamos começar aqui no bowl fazer a nossa massa, que ela precisa descansar e fermentar. Vou colocar aqui primeiro farinha de trigo. Vamos utilizar aqui o nosso fermento, esse é fermento para pão, então fermento biológico seco. Vamos misturar um pouquinho já esses dois ingredientes. Podemos acrescentar aqui também o açúcar. Mistura um pouquinho esse açúcar. Vamos entrar agora, que vai ser os líquidos, né, que vai dar uma textura para minha massa. O ovo. E já vou entrar aqui também com creme de leite. Essa receita é bem diferente, que a gente vai utilizar creme de leite na massa. Então vamos colocar aqui. E também, para saborizar essa massa, eu vou colocar um pouquinho de baunilha, essência de baunilha, para dar um saborzinho. Poderia colocar aqui também uma raspinha de laranja, uma raspinha de limão siciliano, ficaria bem gostoso. E agora eu vou misturar essa massa até incorporar bem essa farinha. E quando a gente fala de panificação, é importante a gente falar que sempre gordura e o sal sempre vai entrar no final. Então a gordura, no caso aqui, vai ser a nossa manteiga, que vai dar um sabor e vai dar uma maciez para o nosso donuts também. Vamos agora incorporar bem essa mistura até virar uma massinha e daí a gente vai acrescentar a gordura e o sal. Ah, Eric, mas por que a gordura e o sal depois? Minha avó sempre faz aqueles pães lindos, maravilhosos em casa, mistura tudo e sempre dá muito certo. Por quê? Primeiro, o fermento, se eu colocar a gordura, ele vai encapsular meu fermento, então ele não vai deixar entrar a água. E outra coisa também, o sal, se eu entrar em contato direto com o meu fermento, ele vai inibir o crescimento, ele pode matar o meu fermento. Então é uma dica bem importante aí pra gente não colocar direto a gordura e nem o sal no começo. Isso falando tecnicamente em panificação, né? Formou aqui uma massinha, eu vou acrescentar agora a gordura, que no caso é a manteiga. E já posso acrescentar também o nosso sal. E agora eu vou sovar bem essa massa, até ficar uma massa bem lisa e uniforme. Então é uma receita bem bacana aí você fazer com a criançada em casa, que utilizando o creme de leite para fazer essa receita, para ser uma receita diferente, mas pode utilizar leite também, tá? E a criançada se diverte depois na finalização também, né? Cobrindo com chocolate, decorando com os granulados. Ó, observem como tá a minha massinha, né? Ainda não tá bem homogênea ainda, então agora eu vou colocar na bancada e vou sovar essa massa até ela ficar bem lisinha. E nesse processo agora é importante a gente desenvolver o nosso glúten. Então a gente vai sovar bem essa massa até desenvolver bem o nosso glúten. Quando a gente fala de panificação é importante desenvolver o glúten, que é o glúten que vai segurar a fermentação do meu pão, que no caso o donuts também é um pãozinho, né? Vocês vão perceber que essa massa daqui a pouco vai ficar mais lisinha e ela vai ficar também elástica. Não tem uma regra certa para sovar, né? A gente pode fazer sova dobrando a massa e sovando, ou posso fazendo também assim, ó, rasgando a minha massa. Nesse primeiro momento eu posso rasgar minha massa. Depois que estiver bem desenvolvido o glúten, é bom te não rasgar muito ela. Sovando bem até a massa ficar bem lisinha. Uma dica bem importante, você pode pegar aqui e apertar. Se eu perceber que eu apertei e minha massa está voltando com facilidade, meu glúten está bem desenvolvido. Vou fazer uma sova aqui. Nossa massa vai descansar um pouquinho, para depois a gente poder abrir e cortar os nossos donuts. Só vou sovar até minha massa ficar bem lisinha. Uma dica também para o descanso dela é você deixar essa massa coberta com plástico ou com um pano úmido, tá? Para não deixar ela secar. Vou terminar de sovar aqui e a gente já volta. Então a nossa massa já descansou e agora a gente vai abrir o nosso donuts. Lembra que eu comentei com vocês sobre cobrir com pano úmido, né? Então deixei coberto com pano úmido. Vou pegar a nossa massa aqui. Vou colocar na bancada com um pouquinho de farinha. E vou abrir essa massa agora para cortar nossos donuts.
Lembrando que eu não vou abrir muito fino também, tá? Minha intenção não é abrir muito fino, porque eu quero que ele fique um donuts gordinho e fofinho. Então, não vamos abrir tão fino. O rolo de massa vai abrindo. Para você cortar, eu vou utilizar aqui um cortador, mas também você pode cortar com um copo na sua casa, né? Pode cortar com bico, tampinhas aí, você consegue cortar na sua casa. Ó, não deixei tão fino, que eu quero que ele fique gordinho. Vou pegar aqui um aro, vou cortar primeiro o lado de fora, depois eu venho aqui com o bico mesmo e corto o centro do meu donuts. Cortadinho, jogar um pouquinho de farinha aqui nessa forma, vou deixar o donuts aqui. Essa massinha que eu abri agora, como ela vai estar bem elástica, eu vou deixá-la aqui e vou abrir agora a outra parte e eu vou abrindo assim. Se abrir essa massa tudo de uma vez só, você vai sofrer, porque o glúten vai reativar mais um pouco ainda e você vai ficar abrindo, ele vai ficar voltando a massa. Então abra a massa em 2 partes aí, em 4 partes, para você não sofrer tanto na hora de abrir. Mesmo processo, vai abrindo a sua massa, esticando bem. Não precisa ter um formato certo agora nesse momento, tá? Somente abrir para você conseguir cortar os seus discos. Vamos cortar aqui. Esse barulho tá um pouquinho grossinho, vou abrir mais um pouco. Cortar aqui. Mais um disco. Mais um. Vamos ver se eu consigo abrir aqui e cortar mais um. Já vou cortar o centro aqui. Corto o centro e deixo essa massinha agora fermentar um pouquinho, tá? O fermentar também tem que ser coberto, então a gente cobre com pano úmido e deixa fermentar um pouquinho, ele vai dar uma crescidinha e daí a gente vai fritar no óleo. Então vou deixar ele descansar um pouco e depois eu volto para fritar com vocês. Então o nosso donuts já fermentou, dobrou de volume e a gente vai fritar agora, tá? Aqui tô com a panela com óleo quente e a gente vai colocar os nossos donuts para fritar. Cuidado aqui na hora de fritar, porque não pode estar a gordura muito quente, senão ele vai queimar e não vai acabar não cozinhando por dentro, tá? Então mantenha a gordura aí quente, mas não tão quente, senão ele vai acabar queimando e ficando muito douradinho. Aqui com bastante cuidado, bastante paciência. Vou colocar mais um, que tem mais um espaço aqui. Como ele é um donuts feito com creme de leite, ele fica um pouco diferente do donuts feito com leite, tá? Vai dar uma engordadinha, mas não vai ficar tão gordinho como se fosse feito com leite. Mas a textura dele também é bem gostosa. Aqui eu já tenho também separado chocolate branco fracionado. Esse chocolate não precisa temperar. Quando a gente fala de chocolate fracionado, é aquele que não precisa temperar, então não precisa fazer aquele processo de cristalização, jogar em pedra, fazer choque térmico. Somente chocolate branco fracionado. Também separei aqui alguns granuladinhos pra gente poder decorar. E eu vou colocar também nesse chocolate umas gotas de corante rosa para ficar aí parecendo com os donuts de desenho. Dourou de um lado, vamos virar e dourar do outro. Aqui, ó, enquanto o nosso donut vai fritando rapidinho, eu vou colocar aqui o corante. Lembrando que quando a gente vai colocar corante no chocolate, tem que ser corante específico para chocolate, tá? Não pode ser outro tipo de corante à base de água, senão ele vai acabar estragando aí o seu chocolate. Então, corante para chocolate específico. E a gente vai misturar esse corante e vai ficar num tom rosa aqui. Poderia brincar com qualquer outra cor de corante também, poderia trabalhar também com corante de outras cores e pode trabalhar também com chocolates de outros sabores, né? Ao leite, meio amargo, que também dá aí uma característica legal. Cuidar aqui do nosso donuts para ele não dourar demais. Sempre virando, tá? Para ele dourar dos dois lados, isso é bem importante. Realmente vou misturar mais o corante aqui enquanto vai fritando. Ó, que linda essa cor. E daí vai a criatividade também para fazer finalização com granulado, com raspas de chocolate. Posso passar também somente no açúcar com canela, fica bem gostoso. Ou finalizar somente com açúcar de confeiteiro, também fica bem legal. Eu gosto de donuts mais branquinhos, tá? Eu não gosto de donuts muito escurinho, muito torradinho, muito marrom.
tá? Fica mais fofinho, não fica tão crocante e o sabor é melhor também, tá? Então tem cuidado para não queimar. Ó, essa coloração já está legal. Vou tirar aqui num papel para escorrer essa gordura. Vou colocar esses dois para fritar também. Aqui a gente espera esfriar um pouquinho para poder banhar no nosso chocolate. Aqui também cuidado. Como eu comentei, cuidado com a gordura muito quente, tá? Senão vai acabar queimando por fora e não cozinhando por dentro. Ah, Eric, dá pra fazer donuts no forno? Dá, só que claro, né? Que a fritura fica muito mais gostoso, muito mais saboroso que no forno. O forno fica um pouquinho mais seco por fora, então ele fritinho é bem mais gostoso. O que nós vamos fazer aqui, ó? Chocolate aqui reservado. Vamos pegar o nosso donuts e vamos banhar o nosso chocolate com bastante cuidado. Coloca aqui no... Vou dar uma batidinha para assentar bem esse chocolate. E daí eu posso vir aqui e brincar com os nossos granulados. Esse parece aqueles donuts de desenho animado, né? Esse granuladinho coloridinho. Virar aqui. Mesma coisa. Mergulha ele no chocolate, tira, coloca aqui no papel manteiga, dá uma batidinha e a gente finaliza com um granulado. Vou pegar esse aqui diferente agora. Fazer essa parte aqui com a criançada, elas se divertem um monte. É bem legal aí para você fazer aí numa tarde com eles, para se divertir na cozinha. Eles vão adorar. E esses são os nossos donuts feitos com creme de leite aí, né? Uma massa um pouco diferente, aromatizado com um pouquinho de baunilha. E aí você pode brincar com a criatividade aí para fazer a finalização. Faça na sua casa, brinque com a criançada na cozinha aí, que vale super a pena. E muito obrigado, voltamos aí pro estúdio. Que ótima opção para você e preparar para o lanche da tarde, né? Essa opção aí bastante popular nos Estados Unidos, mas que também já caiu no gosto dos brasileiros, né? E que delícia, né? Vale a pena você fazer. Bom, agora tem uma dica para você que está procurando em um lugar especial para passear e se divertir e descansar com muito conforto. Está chegando, gente, a melhor oportunidade para viver dias incríveis no maior destino de águas termais do sul